Beleza, gente. Então, basicamente, o que a gente estava vendo na última aula era referente a movimento circular. Começamos a dar uma olhada, no caso, em movimento circular, né? Então, essa parte aqui representava ali o livro 3, a página 266, e basicamente o que era o movimento circular? O movimento circular é aquela primeira matéria que a gente estudou no início do bimestre, no início do ano, né? Na verdade. Em que a gente verificava lá? Que no movimento circular, o corpo ele desempenhava um movimento, ou seja, periódico, né? Um movimento harmônico, que é um movimento que ele se repete, e com isso eu tinha alguns parâmetros para poder analisar esse tipo de movimento. Quais eram esses parâmetros? Era o período, que nada mais é do que o tempo que ele leva, por exemplo, a dar uma volta, né, para repetir o movimento. Nós tínhamos ali a frequência, que nada mais é a quantidade de vezes que esse evento se repetia no segundo, ou seja, uma rotação por segundo, né? Chegamos a ver aqui que era RPM, rotação por minuto, rotação por segundo, fazer essas conversões. Chegamos a ver aqui que era uma velocidade angular, né? Nosso ômega, radiano por segundo, que é a velocidade com que ele gira. Chegamos a ver também o que era a nossa velocidade linear, né? Através de todas aquelas formulinhas que a gente veio sempre trabalhando. Então, fazendo uma revisão aqui, então no movimento circular, pelo que a gente estudou lá pelas últimas aulas, eu tinha aquelas fórmulas. F igual a 1 sobre T, eu tinha também a outra fórmula, ômega é 2πf, tínhamos aquela outra fórmula, V igual a ômega R, e tínhamos o nosso cara que era a aceleração centrípeta. Que nada mais é do que V ao quadrado dividido por R, ou ômega ao quadrado vezes R. Então, basicamente, a gente estava sempre lidando com esses caras aqui, ó. Certo? E isso a gente já viu lá no primeiro bimestre, uma das primeiras coisas que a gente começou a estudar. E aí o que acontece? O que a gente viu ao decorrer do ano? Pela segunda lei de Newton, nós vimos o quê? Que quando eu tenho uma aceleração, essa aceleração ela vai gerar uma força, né? Ou seja, essa força, essa força é o que a gente chama de força centrípeta. Então, só para a gente revisar, eu tenho aqui meu F é a frequência, que ela é dada em Hertz. Eu tenho que meu T é meu período, que ele é dado em segundos. Eu tenho que o meu W ele é a velocidade angular, que é dado em radiano por segundo. Eu tenho que meu V é a velocidade linear, dado em metro por segundo. Eu tenho que meu R é meu raio, dado em metro. Eu tenho que minha aceleração centrípeta ela é a velocidade angular, dados em metros por segundo ao quadrado.
Opa. Então, moral da história. A gente está revisando exatamente o conteúdo lá que a gente estudou no primeiro conteúdo que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Só que qual é a ideia? Pela segunda lei de Newton, uma aceleração vai gerar uma força. Então, se meu corpo está girando, eu tenho essa força centrípeta, eu vou ter que isso vai gerar uma força, que essa força a gente vai chamar de força centrípeta. Que nada mais é do que a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, não tem mistério aqui. Então, como que funciona essa força centrípeta? Basicamente, o que eu vou fazer? Ó? Tenho aqui o livro. Eu vou ter algo mais ou menos isso aqui. Ó. Quando o elétron está girando em torno do próton, esse cara aqui que está atuando aqui, ó, é uma força elétrica, né? Porque são cargas elétricas. E a força centrípeta ela vai estar sempre apontada para o centro. Então eu vou ter o quê? Como que eu vou fazer a minha análise dimensional dessa força centrípeta? Simples. Eu vou verificar quais são as forças que estão apontadas para o centro e vou comparar elas. Basicamente a história é essa. Não tem muito mistério. Ou seja, eu tenho meu corpo. A força centrípeta ela está sempre apontada para o centro, então ela vai estar acompanhando esse cara aqui, ó. Então, o que eu consigo dizer nesse cara? Eu consigo dizer que a força centrípeta é igual a essa força F. É essa análise que eu vou fazer. Ou seja, as forças que tiverem na direção da força centrípeta, que estiverem apontando para o núcleo, eu vou considerar como positiva, e as forças que estiverem para fora do núcleo, eu vou considerar como negativa. Então, eu vou ter exatamente esse tipo de análise para poder fazer. Ou seja, eu posso dizer que essa força F ela é uma massa vezes uma aceleração centrípeta. Mas aí, quem seria essa aceleração centrípeta? Aí eu posso utilizar aquelas relações anteriores que a gente já viu. Ó. Pode ser velocidade ao quadrado dividido pelo raio ou velocidade angular vezes o raio. Então eu também posso dizer que esse cara aqui é a mesma coisa que a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Em resumo, é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou estar comparando as forças que estão apontando para o núcleo e que não estão apontando para o núcleo, ou seja, forças que estão na outra direção. Se tiver na direção é positiva, se não tiver é negativa. Alguma dúvida aqui, gente? Perguntas? Até deu para entender, né? Então, foi, Enzo, conseguiu captar? Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo interessante para a gente fazer.
eu vou fazer isso aqui, ó. Acontece o quê? Cada força centrípeta ela vai depender da situação aonde estiver alocada. Cada caso é um caso. Então vamos resolver essa questão aqui, ó. A resolvida 47 da página 270. Então deixa eu botar aqui, ó. Então, qualquer coisa vocês vão acompanhando aí pelo livro de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só dar cortado nela. Vou aproveitar o desenho para não precisar fazer de novo. Então vamos lá. Página 270, resolvida 47. Então o que a gente tem nessa questão? Uma bola de ferro de massa de 0,5 kg, presa a um fio inextensível de comprimento de 1,5 metros, descreve uma circunferência vertical, de raio igual ao comprimento. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é de 3 metros. Determine a intensidade da força de tração. Então vamos lá. A bolinha ela vai estar descendo. Quando ela chega aqui no ponto mais baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o peso para baixo. Lembra, força-peso sempre fica para baixo. E eu vou ter a tração para cima. Então repara que eu tenho a tração em uma direção e o peso em outra. A tração ela está apontando para o centro. Repara que a força centrípeta ela sempre aponta para o centro. Vou até escrever aqui, ó. Ela sempre vai apontar para o centro do círculo. Isso sempre vai ocorrer. Então, se a gente for olhar, a força centrípeta está apontando para o centro. Quem está alinhado com minha força centrípeta? A tração, né? A tração também está apontada para o centro. Então, eu posso dizer o quê? Que a tração ela é positiva. E repara que o peso ele está apontado para o outro lado. Então, eu posso dizer que o peso ele é negativo. Pegaram a ideia aqui que eu fiz? Ó? Então, vamos lá. Como que eu resolveria esse cara? Ele quer a tração. Então, eu vou passar o peso para o outro lado. Então, eu vou ter o peso mais a força centrípeta. Quem é o peso? Força-peso a gente já conhece como sendo a massa vezes a gravidade. Quem é a força centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas repara que no enunciado ele não fornece para a gente a aceleração centrípeta, mas ele fornece para a gente a velocidade e o raio, ó, o comprimento do fio. O comprimento do fio é exatamente o meu raio. Então eu posso substituir esse cara por um v ao quadrado sobre r. Alguma dúvida até aqui? Dúvida, gente? Até aquele ponto? De boa, Maria, de boa. Então, o que eu vou fazer? Minha massa é 0,5. Aqui, ó, repara, eu tenho minha massa aparecendo dos dois lados. Eu posso botar minha massa em evidência. Por que eu faria isso? Para poder simplificar a conta. Fica menos um cara para poder calcular. Mas vai dar no mesmo se eu não fizer isso, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Minha massa é 0,5, gravidade é 10, velocidade ele diz que é 3 aqui, ó.
Meu raio, ele é 1,5. Então vamos lá. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 dividido por 1,5 dá 6. Então, deixa eu ver se eu consigo simplificar aqui. Ou vou fazer da seguinte forma. Pronto. Que aí eu jogo para o lado e fico com mais espaço. Então, resolvendo aqui, ó, eu vou ter 6. 10 mais 6 vai dar 16. 16 vezes 0,5 eu vou ter 8. Então, minha tração ela vai ser o quê? Vai ser de 8 newtons. Então, essa aqui seria a minha resposta. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Conseguiram entender mais ou menos a questão? Ó, se a gente for vendo aqui, ele calculou a aceleração. No caso, a gente já substituiu ela, né? E ele achou a tração aqui, ó, que foi exatamente 8. Alguma dúvida? Perguntas? Aham. Conseguiu entender, Enzo? Sim, ela é simples. Qual é o único detalhe? Quando que eu vou igualar, por exemplo, minha força centrípeta, a tração, ao peso, a normal? Vai depender de caso a caso. Cada caso eu vou ter uma situação diferente, eu tenho que analisar de forma diferente. Ou seja, não tem mais ou menos um roteiro. Então, qual é a dica que eu dou? Sempre quando aparecer um exercício, faz os desenhos, faz o diagrama de corpo livre, né? As forças, indicar as forças e tudo mais, para ter uma noção de como que a gente vai ajeitar cada um dos casos. Por exemplo, vamos fazer de novo outra questão. De novo não, porque a gente não fez, né? A questão é essa aqui, ó. R48. Então vamos fazer ela. Então na R48, fazer o seguinte aqui, ó. Então, 270 resolvida 48. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só tirar aqui as coisas. Então vamos lá. Um veículo de massa de 600 kg percorre uma pista curva de raio de 80 metros. Há atrito de escorregamento na lateral do coeficiente. Determine a máxima velocidade que o veículo pode fazer a curva sem derrapar, considerando um ponto material. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou analisar e vou botar todas as forças que atuam no meu corpo. Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho o meu carro. Uma força que eu vou ter é o peso que está para baixo.
Outra coisa que eu vou ter é o que? Eu estou empurrando o chão para baixo, o chão me empurra para cima. Então eu vou ter normal para cima. A outra coisa que eu vou ter, pensa comigo, o carro está fazendo a curva. Se ele não tem atrito, qual é a tendência de movimento do carro? É ir para fora da curva, né? É ele sair catando cavaco aqui toda a vida. Então, o que está segurando e evitando que ele derrape? A força de atrito. Então, a força de atrito ela vai estar direcionada para onde? Para o centro do meu círculo. Pegaram a ideia? Então, para eu não fazer o desenho, aproveitar que já está bonitinho aqui, ó, a gente vai ter exatamente essa análise aqui de diagrama de corpo livre. Reparo que, quando eu analiso a minha força centrípeta, eu vou sempre analisar as forças que estão na linha que indicam para o centro. Então, repara, no exercício anterior que a gente viu, no exercício anterior, tanto a tração quanto o peso, eles estavam na mesma direção que a minha força centrípeta. Ou seja, ambos passavam como se fosse uma linha pelo centro. Repara que quando eu faço esse tipo de análise, a minha força-peso ela não está apontada para o centro, e nem para o lado oposto do centro. Muito menos a minha normal, ela também não está apontada para o centro. Qual é a única força nesse desenho que está apontada para o centro? A minha força de atrito. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Que a minha força de atrito, ela vai ser igual à minha força centrípeta. É ela que eu vou igualar a minha força centrípeta. Então, nesse caso, eu vou ter a seguinte análise, que a minha FAT é igual à minha força centrípeta. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Por que eu não igualei o peso e a normal à minha força centrípeta? Todo mundo pegou a ideia? Viram que não está na mesma linha? Conseguiram entender, gente? Hein, pessoal? Heloísa, Enzo, João, Ana, Yasmin, Ludmila, Luan, João Pedro. Então, o que eu vou fazer? Quem é a minha força de atrito? Minha força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Quem é a minha força centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Aí, nesse caso, o que eu vou ter? Se eu analisar o meu eixo Y, que é esse cara aqui, ó, ele já diz, ó, eu só tenho peso e normal. A minha normal é igual ao meu peso. Então, eu vou substituir pelo meu peso. E aí, o que vai acontecer? Meu peso é minha massa vezes a gravidade. Repara que, para esse tipo de exemplo, eu não preciso saber a massa. Por quê? Porque eu tenho tanto a massa de um lado, quanto a massa do outro lado. Então, eu posso simplificar esse cara. Então, eu vou ter o que? Vou tirar aqui a massa da equação. Quem é a minha aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Né? Então, vou fazer o seguinte. O R está multiplicando, ele vai passar... está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou dizer que é a mesma coisa que V ao quadrado. Então, agora é só substituir os valores. Quem é o coeficiente de atrito? 0,5. Quem é a gravidade? 10. Quem é o raio? 80.
0,5 vezes 10, 5. 5 vezes 80, isso dá 400. V é raiz de 400. Passar para o outro lado fica mais fácil. Raiz de 400 é 20. Então, o que eu estou dizendo? Se o carro fizer uma curva de raio de 80 metros, o máximo que ele vai conseguir obter de velocidade é 20 metros por segundo. Ou seja, se ele tiver uma velocidade maior do que 20 metros por segundo, aí, nesse caso, ele vai acabar derrapando. Ou seja, ele vai sair da pista. Alguma dúvida? Conseguiram entender aqui que eu fiz aqui? Dúvida, gente? Faço. Mais algum pedido, gente? Então vamos para ele. Então, Ana Carolina pediu ali. Página 274, número P124. Então vamos lá. 274, P124. Essa questãozinha já é um pouquinho mais chato, mas tudo bem, a gente faz ela. Esse caso aqui a gente vai ter, outro tipo de análise. Então vamos fazer a análise com relação a essa questão. Podemos seguir, gente? Foi todo mundo? Enzo? Tá quietinho? Podemos? Todo mundo? Foi? Foi? Então vamos lá. Então, página 274. Vamos fazer então a questão 124. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Em um autódromo, cuja pista tem 5.400 metros de comprimento, há uma curva de raio de 120 metros, em uma superfície inclinada, no qual a borda externa é mais elevada que a interna, como mostra a figura. O ângulo de inclinação θ, seno de 0,6 graus. Supondo que um carro de competição envolva uma velocidade de 216 km por hora, determine o intervalo de tempo em segundos em que ele completa uma volta nessa pista. Tá. E B. Considere que a massa do carro seja igual a 600 kg. Qual a velocidade da curva inclinada? Qual a velocidade na curva inclinada seja de 30 metros por segundo? Tá. Determine a intensidade da força normal de newtons aplicada na pista sobre o carro. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só redesenhar a questão, só para a gente poder ganhar mais espaço. Porque aí a gente consegue desenhar o carro de Fórmula 1 e botar ele separado aqui, Consigo aumentar ele. Beleza. Então aqui ficou até melhor na hora de eu analisar. Então vamos lá. Primeiro passo para poder resolver qualquer questão de física. O que eu preciso fazer? Indicar quais são as forças que eu tenho no meu sistema. Tudo bem? Então repara que nesse sistema eu vou ter o que? Similar a um plano inclinado.
E como que a gente faz aquela análise do sistema de plano inclinado? Né? Como que a gente faria aquele desenho? Ele é bem simples. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui ó, a minha força peso, que ela aponta para baixo. Eu vou ter mais quem? Eu vou ter a minha força em X aqui, ó. Quem vai ser essa força em X aqui? Vai ser exatamente a minha força, meu peso de X, no caso, que vai estar apontado aqui para o centro. Eu vou ter a minha força normal, que ela vai estar apontada para cá. Eu vou ter mais o que? Eu vou ter a minha força aqui. Beleza. Então, deixa eu analisar esses três. Pronto. Então vamos lá. O carro está fazendo a curva, né? É semelhante a esse caso aqui, ó. Ele está fazendo a curva. Qual é a força que vai estar apontada para o centro aqui da curva? Né? É esse cara aqui que eu tenho que comparar. Tudo bem? Então esse é o objetivo de eu ter que comparar ali o meu exercício. Então vamos lá. Eu preciso saber, ó, aqui eu vou ter minha força peso. Opa. Eu tenho meu peso aqui, meu P no caso. E a ideia é o quê? Eu vou ter aqui também a minha normal. Quando a gente fazia um sistema de plano inclinado, o que a gente conseguia fazer ali com essa força? A gente conseguia converter esse cara em uma força em X e uma força em Y, né? Basicamente isso que a gente conseguia fazer. Então, minha força peso é... Então, ó, então qual é a grande sacada? No exercício aqui, ó, vamos ver o que ele está pedindo. Suponha que o corpo de carro de competição desenvolva uma velocidade 206. Determine o intervalo de tempo em segundos que ele completa uma volta. Tá. Para a letra A, a gente não precisa da força. A gente pode fazer ele aqui tranquilamente. Né? É só pensar na relação aqui. Ó. Velocidade é distância sobre tempo. Deixa eu montar aqui. Ou seja, para a letra A, a gente consegue fazer ele aqui de boa. Afinal, ele tem uma velocidade de 216 km por hora e ele tem uma pista que percorre 5.400 metros. Então eu já tenho aqui minha distância e eu tenho minha velocidade. Então deixa eu só converter aqui os valores. 216 km por hora. Lembra que tem que sempre dividir por 3,6, né, para dar o valor em metros por segundo. Então, se eu pegar esse cara e dividir por 3,6, dá 60. Então é a mesma coisa que 60 metros por segundo. Beleza. Então eu tenho aqui, eu tenho que minha distância é 5.400. Então se eu substituir nessa equação, eu vou ter 60, 5.400. Meu tempo está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então eu vou passar o tempo dividindo. Posso simplificar e tirar um zero.
Então vai ficar 540 dividido por 6. 90. Então ele vai demorar um prazo de 90 segundos para poder dar uma volta. Então aqui a gente resolve a letra A. Acho que aqui não tem dificuldade, né? Tudo bem? Tranquilo? Nesse caso não precisava fazer essa análise de forças aqui na letra A. Foi, Enzo? A letra A pelo menos foi? Conseguiu entender? Foi? Conseguiram? O quê? Ah, tá. Show de bola. Então vamos lá. Então, vamos agora para a letra B. Opa. Então, na letra B, o que a gente tem ali? Ó? Considere que a massa do carro seja de 600 kg, que a sua velocidade na curva inclinada seja 30 metros por segundo, determine a intensidade da força normal em newtons aplicada pela pista sobre o carro na curva. Então vamos lá. Aqui eu vou ter meu peso, só que aí qual é o lance? Quando eu tinha um plano inclinado, como que funcionava o plano inclinado? Eu transformava esse peso em um peso de y, que ficava aqui, ó, e um peso de x que vinha para cá. Só que quando o carro está fazendo a curva, ele está fazendo a curva e a pista está para onde? Está para cá, está para o lado, né? Ele não está aqui para baixo, ele não está descendo, né? O centro não está aqui embaixo. O centro da curva vai estar aqui, ó, nesse lado aqui. Então, quando eu faço outro sistema, eu mudo o meu eixo de coordenadas. E se eu mudar esse eixo de coordenadas, vai complicar. Por quê? Porque a minha força-peso ela não vai estar mais alinhada com a minha força centrípeta. Então, na verdade, eu vou ter isso aqui. Ó. A minha força centrípeta ela está apontada para essa direção. Opa. E eu preciso identificar quais são as outras forças que eu consigo decompor. Então, repara. Eu tenho meu peso para baixo e minha força centrípeta para o lado. Quem é que está fora da minha curva? É a normal. Ó. A normal está fora da minha curva. Então, é aqui que eu vou ter o meu pulo do gato. Porque em vez de eu transformar o meu peso, eu vou transformar a minha normal. Ou seja, aqui seria como se fosse uma normal em y. E aqui é como se eu tivesse uma normal em x. Todo mundo conseguiu entender o que eu fiz? Em vez de eu fazer aquela mudança com a força-peso, eu fiz a mudança com a normal. Por que eu fiz a mudança com a normal? Porque é o que ele está pedindo. Ó, identifique a intensidade da força normal. E repara que a força centrípeta está para o lado e a força-peso está para baixo. Todo mundo conseguiu identificar isso? Foi, Enzo? Conseguiu pegar? Vamos lá de novo. Quando eu tenho um plano inclinado, o que eu faço? O meu peso ele vem para cá e vira um peso de y. E a minha normal e o meu peso de x ele vem para cá. Concorda comigo? Só que, ó, deixa eu achar uma fotinha aqui. Ó, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma fotinha melhor. Isso aqui eu acho que o melhor tá. Então, quando eu tenho o plano inclinado, eu vou ter exatamente esse tipo de sistema. Só que repara que aqui a gente vai ter um grande problema. E qual é o grande problema que eu vou ter exatamente nesse tipo de sistema? A minha força centrípeta ela não está alinhada com nenhuma das outras forças.
Tá vendo aqui, ó, que meu peso, esse mg seno e mg cosseno, que seria o meu peso de x, meu peso de y, eles não estão alinhados com a minha força, ó, mg seno, e não está alinhado com a minha normal? Então repara que se eu fizer esse cara, eu não consigo comparar minha força centrípeta com nenhuma dessas outras forças. Por que eu não consigo comparar? Porque lembra que eu falei que você só compara a força centrípeta com quem está na mesma direção que ela? Com quem, né? Ou seja, aqui ó, eu comparei minha força centrípeta porque ela estava apontada com a força de atrito. Ó. A minha força centrípeta, deixa eu só botar aqui no desenho, ela está apontada para o centro. Então eu comparei a minha força centrípeta com a força de atrito exatamente por causa disso. Já aqui, ó, no exercício anterior, eu comparei minha força centrípeta com a tração e o peso porque eles estão na mesma direção. Ó. Repara que se eu mudar o meu eixo, meu peso, eu não vou conseguir fazer isso. Então, se minha força centrípeta ela está nessa direção e o meu peso está para baixo, né, um está perpendicular ao outro, quem eu tenho que mudar? Não é o peso, é quem? A minha normal. Pegaram a ideia? Foi? Então o que eu fiz aqui? Eu converti a minha normal para uma normal em x e para uma normal em y. E aqui o exercício ele permite com que a gente possa fazer duas análises. Ou seja, eu posso resolver de duas formas diferentes. Como que eu poderia resolver esse cara? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. A primeira é o quê? Se eu analisar a minha força centrípeta, quem é igual à minha força centrípeta? Minha normal de x, né? Tá aqui, ó, normal de x, força centrípeta. Então vai ficar normal de x é igual a força centrípeta. Dúvidas até aqui? Conseguiu pegar, Enzo? Então vamos lá. Quem é minha força centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem é a minha aceleração centrípeta? É exatamente a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O exercício fornece para a gente quanto que é o raio? Não fala? Ó, um raio de 120 metros. E ele fornece para a gente também quanto que é a velocidade desse carro. Ó, que sua velocidade na curva, repara que eu não estou pegando a velocidade média, tem que pegar a velocidade na curva, porque a velocidade naquele ponto é de 30 metros por segundo. Então, eu vou só substituir os valores. Ó. Então, minha normal ela vai ser igual à massa do carro, que é 600, vezes 30 ao quadrado, dividido por 120. Então, achei aqui o valor da minha normal. 30 ao quadrado dá 900, né? Então, vai ficar 600 vezes 900 dividido por 120. Então, fazendo a conta, 900 dividido por 120, 7,5. Essa aqui, ó. É aquela conta que eu estou fazendo. Então, ó, eu vou obter que a minha força normal em x, ela é exatamente o quê?
4.500 newtons. Tudo bem? O que eu poderia fazer também? Eu poderia analisar... Tá. Opa. Ainda copiando, Enzo? Enzo? Podemos? Então vamos lá. Ó. Uma das formas seria o quê? Encontrar o meu NX, ou seja, meu NX é igual à minha força centrípeta. Podemos? Então, ó, eu posso... Uma das formas é o quê? Fazer igual que eu fiz. Ó. Quem está apontado para a força centrípeta? É a normal de x. Então, achei 4.500. A outra forma seria o quê? Olhando para o meu eixo y, eu vejo que a minha normal em y é igual ao meu peso. Ou seja, massa vezes a gravidade, 6.000 newtons. Tudo bem? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter a minha normal de x ou a minha normal de y em minha normal. Ou seja, vai ser algum seno, algum cosseno relacionado a ela. Né? Porque ele pede a intensidade da força normal. Então, aqui eu tenho que entender um pouquinho sobre geometria. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simplificar, só para a gente deixar aqui anotado. Deixar aqui no cantinho. E aí, vamos analisar esse desenho aqui. Ó. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos o mesmo esquema do desenho. Ele é mais ou menos dessa forma. Ó, a gente achou o NX e o NY. Não achamos aqui? O NX e o NY? Só que ele pede para quem? Ele pede o que no exercício? Determine a intensidade da força normal. Ou seja, ele está pedindo um N. Não o NX, não o NY. Ele pede um N. Tudo bem? Como que a gente vai calcular esse N? Esse N ele pode ser um seno ou um cosseno. Tudo bem? Então, a gente tem que identificar se ele é um seno ou se ele é um cosseno. É, mas pode ser um cosseno. A gente tem que analisar o ângulo. Entendeu? Para saber direitinho quem é quem.
Então, ó, vamos pensar aqui comigo. Ó. Eu vou ter aqui, ó, vou desenhar aqui os ângulos para vocês entenderem. Aqui, ó, eu vou ter θ, que é o ângulo que ele chama ali. Aqui, ó, eu vou ter o quê? Vou ter 90. Então, significa o quê? Que nesse cara aqui, ó, eu tenho que ter 180. Então, 180 vai ser 90 mais θ. Para dar o ângulo total, está faltando quem? 90 menos θ. Ou seja, pensa comigo. Aqui é 30. 30 mais 90, 120. Para dar 180, 180 menos 120, 60. Ou seja, 90 menos o ângulo. Se o ângulo aqui é 30, aqui é 90 menos 30, 60. Se aqui é 45, 90 menos 45, 45. Então aqui vai dar 90 menos θ. Aí, aqui, ó, como é o ângulo reto, esse cara também é θ. Né? Pensa, 90 menos θ mais θ vai dar o próprio 90. Então aqui a gente vai ter a mesma angulação. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter mais o que? Deixa eu ver. Aqui vai continuar sendo 90 menos θ, né? Porque eu vou ter outro triângulo retângulo aqui. Então o ângulo que eu quero analisar é 90 menos θ. Então repara, eu vou ter ali, por exemplo, a minha normal. Eu posso dizer que a minha normal. Deixa eu botar aqui que vai ficar melhor. Pronto. Vou ter exatamente essa análise aqui. Ó. Então, para a gente terminar, eu posso dizer, vou comparar com base nesse cara aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Provavelmente eu vou repetir para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu botar aqui as letras. Então, ó, vamos ver se vocês conseguem me entender aqui. Ó. Vamos supor que o ângulo seja 30. Para ele fechar um triângulo retângulo, eu tenho 30 mais 90, 120. Para chegar a 180, esse cara aqui vai se chamar 60. Tudo bem? Ou seja, o ângulo que vai ser aqui é o que a gente chama de 90 menos θ. Ou seja, 90 menos um ângulo. Por exemplo, se esse ângulo era 30, esse virou 60. Então, 90 menos 30, 60. Se aqui é 60, 60 mais 90, 150. Para 180, 30. Então, 90 menos θ, ou seja, 90 menos 60, 30. Então, esse ângulo aqui, ele vai depender exclusivamente dessa relação de 90 menos o ângulo desse carinha aqui. Ó. Imagino que vocês tenham entendido. Agora, o que eu vou fazer? Se eu olhar esses caras aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que eu tenho 90 graus. Então, significa que a soma desse ângulo mais a soma desse ângulo tem que dar 90 graus. Então, pensa comigo. Se esse cara é θ e esse cara é 90 menos θ, quando eu somar eles, 90 mais θ menos θ, cortou os dois ângulos, né? Deu 90 certinho. Ou seja, 30 mais 60 vai dar 90. 60 mais 30 também dá 90. Tudo bem? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando o triângulo retângulo, que é esse cara aqui, ó.
Então, eu estou fazendo o mesmo processo. Se aqui é 30 e aqui é 30, aqui tem que ser o quê? 60, ou seja, 90 menos teto. Né? Mesmo oposto. E agora eu vou olhar para esse outro triângulo, retângulo aqui, ó. Esse cara e esse cara. Então, mesmo caso, se aqui é 60, aqui vai ser 30. Tudo bem? Então, é esse cara aqui, ó, esse θ aqui, que a gente vai comparar. Então, pensa comigo. Sempre... Eu sei, a gente já está terminando. Então, imagina ali, ó, sempre quando eu tiver seno, significa que ele está o quê? Oposto ao ângulo. Sempre que eu tiver cosseno, ele vai estar sempre colado com o ângulo. Opa. Então, por exemplo, se eu tenho esse cara, o θ ele está colado com quem? Com o NY. Então, eu posso dizer que meu NY, opa, ele é quem? Se ele está colado, ele é o N vezes o cosseno desse ângulo. Ou seja, isso aqui é aquela definição de plano inclinado que eu cheguei para vocês. Só que agora eu estou fazendo passo a passo com vocês. Já o NX, repare que o NX está oposto ao ângulo. Ó. Esse é o ângulo, está do lado oposto ao ângulo. Então, meu NX é o N vezes seno. No exercício, ele fornece para quem? O seno do ângulo. Então, qual é a equação que eu vou utilizar? Vou utilizar o meu NX. Então, eu posso dizer que meu N é o NX dividido pelo seno. Poderia fazer com cosseno? Poderia, só que eu teria que achar o cosseno do ângulo. Por exemplo, quem seria o meu NX? 4.500. Quem seria meu seno? 0,6. Se eu dividir os dois, 7.500. Essa questão é realmente uma questão bem chatinha. Eu ia deixar para a gente fazer no final, mas como vocês pediram... Não, eu ia deixar para fazer, mas como vocês pediram para fazer, eu fiz ela. Dá uma olhada aqui com calma nessa questão, tudo bem? Então... Ok. De boa. Então... Calma, a gente tem o quê? A gente tem o descanso aí, tem uma semana para relaxar. Relaxa, relaxa. Então, ó, conseguiram pelo menos entender o conceito? Tá? Então, ó, eu vou mandar lá, mando o vídeo para vocês, mando o PDF. Então,